Fala galera, tamo junto, hein? Nosso assunto hoje são as identidades afro e indígena, como um fator cultural importante que a gente precisa interpretar, entender e produzir sentido e significado. Mas amigão, amigona, é o seguinte, falar de identidade é falar de uma concepção de sujeito. Você tem noção de o que significa identidade? Quero te ajudar, ó. Pensa aqui comigo, tá aqui do lado. Idem, o prefixo, significa o mesmo. Quando eu estou dizendo que tem uma identidade, eu estou dizendo que há uma identificação, um espelhamento cultural e social entre sujeitos. Quando, por outro lado, a gente fala de alteridade, esse prefixo alter significa o outro. A alteridade é a formação social em que o eu é diferente do outro. Na identidade, o eu é igual ao outro. Por isso, quando a gente faz parte de um grupo social, a gente se identifica. E outro grupo social é diferente da gente, então tem alteridade. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é o princípio fundamental da interpretação de identidades culturais. Quando a gente pensa na identidade indígena, primeira ideia, parece que esses caras são diferentes da gente, parece que esses caras são iguais a gente, ou parece o quê? Eu fico em dúvida. E você? Essa é a concepção para a gente pensar e repensar. Pensar a identidade e pensar a alteridade dentro dos povos indígenas é pensar, eles são diferentes da gente, porque são sujeitos diferentes, mas são iguais a gente porque são sujeitos humanos. Então essa principal sutileza interpretativa foi o que o Enem perguntou pra gente lá em 2015. Veja, é um texto do Pero Gândavo e ele dizia assim, ó, a língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras, convenha saber. Não se acha ela nem F, nem L e nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vivem desordenadamente sem terem, além disso, conta, nem peso, nem medida. Olha o ponto de vista do Pero Gândavo. Para ele, o fato de não ter L, nem F, nem R faz com que esses sujeitos indígenas brasileiros eles sejam inferiores. Então o que você consegue perceber? Que há uma incompreensão dos valores sociais, culturais, indígenas pelo colonizador português. Então a alteridade prevalece na identidade. A interpretação do texto deve levar em consideração esses elementos que são elementos que a gente vai chamar de etnocêntricos, em que uma determinada etnia se sente superior à outra. O mesmo acontece de outra determinada maneira, óbvio, do ponto de vista histórico. Dá uma olhadinha aí nessa concepção de constituição da sociedade brasileira. Só que indo mais além, a gente pode pensar na África e nos africanos. Porque eles também são constitutivos da identidade brasileira, só que a nossa separação com o continente, a nossa identidade com esse continente, às vezes ela é extremamente forjada em pensamentos rasos, supérfluos. Veja, tem gente que acredita que a África é só uma coisa, que a África é um país, mas não, é um continente cheio de diversificações, diversidades, tal qual as várias tribos indígenas. Uma das coisas que a gente acaba dizendo, e a Unesp questionou isso, os africanos escravizavam os próprios africanos, os negros escravizavam os negros. Não, isso é uma loucura. Por quê? Porque isso é um pensamento etnocêntrico. Os africanos não escravizavam africanos, nem se reconheciam então como africanos. Na verdade, a gente disse, vocês são africanos. Cada um deles se via como sujeito, como uma pessoa de uma determinada identificação. O nosso olhar etnocêntrico fez com que a gente entendesse que esses olhares eram basicamente os mesmos. O que eu espero que você pense? Que pensar no Brasil é pensar nessa diversidade, nessa alteridade. Identificação e alteridade. Tamo junto. Até a próxima, galera!